Olá, hoje o nosso papo reto aqui vai ser sobre inventário e algumas particularidades, alguns casos assim muito interessantes. E olha só, antes de entrarmos nessas particularidades, vamos aqui, assim, eu vou passar aqui para você algumas características principais de cada espécie de inventário, né? O extrajudicial e o judicial. Bom, alguns elementos, né, tem nos dois tipos de inventário. Tanto no judicial quanto no extrajudicial, é importante que seja dada a entrada, tá? Ou no caso do extrajudicial, que seja a petição entregue à Secretaria de Fazenda do Estado em até 60 dias após o óbito, tá? Do decujus. E a mesma coisa no judicial, tá? No inventário judicial, da mesma forma. É importante que seja peticionada, né, acerca do pedido, do procedimento, do processo de inventário, até 60 dias após o óbito, né, do decujus. Ou seja, isso é muito importante eu esclarecer, deixar aqui bem claro, porque até pouco tempo esse prazo ele até já era pré-estabelecido, mas não ainda eram multados, tá? O atraso ainda não era cobrada nessa multa dos herdeiros, certo? Então é muito importante esse prazo, que estejam atentos a esse prazo. Cada dia mais as secretarias de Fazenda estão rigorosas nesse sentido. Bom, e com relação aos documentos, é muito importante, né, que estejam unidos ali todos os documentos acerca dos envolvidos, do decujus, do meeiro ou da meeira, dos herdeiros, cônjuges, tá? No caso dos cônjuges, a depender do regime de casamento, deverão ser juntados o pacto antinupcial registrado, tá? Registrado no cartório de títulos e documentos. Acerca dos bens, todos os documentos sobre os bens móveis e imóveis, ok? Semoventes, tem que estar tudo juntado no processo, no caso do judicial, e no caso dos cartórios no extrajudicial, também precisam estar ali juntados, ok? Junto para dar entrada no procedimento. É cada dia mais frequente agora, né? Cada dia, e será cada dia mais a presença aí nos inventários das ações, tá? E é bem interessante eu esclarecer aqui para vocês, principalmente no que tange ao inventário extrajudicial, a presença das ações ali como bens e direitos, né? No item bens e direitos, cada dia está mais frequente. Mesmo as serventias extrajudiciais, elas às vezes se espantam, né? Pede um documento comprovatório ali da quantia exata, né? E nós bem sabemos que as ações elas têm uma variação diária, né? E na verdade muitas vezes são várias variações num dia só. Então o correto aí é no momento da lavratura, o cartório mesmo entra na internet, no site ali e imprime, tá? E imprime o quantitativo, o valor das ações ali naquele dia, naquele momento, tá? Isso é muito interessante, muito interessante. E, bom, outra questão muito importante é que o inventário extrajudicial, ele é muito mais célere, inclusive muito menos oneroso, tá? Porque os emolumentos, né, que se é cobrado no inventário extrajudicial, ele obedece às custas, né? As custas e emolumentos de cada estado. Já no inventário judicial,
tem as custas processuais. Então, e são bem mais onerosas, né? Ou seja, o processo, o inventário judicial, ele torna, além de mais oneroso, mais custoso, ele ainda enfim, às vezes pode ir anos e anos. Agora, Poliana, como escolher qual procedimento? Primeira coisa, já que nós vimos aqui, né, que o inventário extrajudicial, ele é mais vantajoso. É claro que, como já de antemão, por ser extrajudicial, é necessário que ele cumpra aí com alguns pré-requisitos, certo? E quais são eles, Poliana? Primeira coisa, todos os envolvidos precisam ser maiores, capazes, tá? E precisam estar concordes. Ou seja, não pode ter menor envolvido. Por quê? Porque uma vez tendo menor envolvido, é necessário, né, a manifestação do Ministério Público, e isso é possível na via judicial, judiciária, certo? Capazes, tem que ser todos capazes. Por quê? Se tiver um incapaz, a mesma coisa, é necessária a manifestação do Ministério Público, e isso é possível na via, né, na via judiciária, ok? E com relação a estar concorde, né, estarem as partes, os herdeiros e meeiro, né, ou meeira, eles precisam estar concordes, ou seja, eles precisam estar de acordo com tudo, com o procedimento, né, total ali, com a divisão dos bens, né, enfim, não pode ter ali nenhuma discórdia, ok? Por quê? Havendo algum elemento em discordância, eles precisarão ser questionados, obviamente, no judiciário, ok? Então, é isso. Então, o procedimento, se você, por exemplo, quer optar, primeira coisa é isso, precisa estar atento a essas questões, né? De ter maior envolvido, serem capazes e estarem concordes, ok? Todos de acordo, sem briga nenhuma, certo? Bom, agora algumas curiosidades acerca do procedimento do inventário. Poliana, é possível um inventário começar judicial e terminar extrajudicial? Sim, é possível, é possível. Se você conhece alguém que, né, não sabia ou imaginou que não seria possível lavrar um inventário extrajudicial e já peticionou no judiciário, você pode sim, tá, solicitar o juiz vai despachar, deferindo que ele seja, que continue esse processo, esse procedimento no extrajudicial sem problema algum. Inclusive, eu fiz o primeiro procedimento desse quando atuava como escrevente. Então, foi o primeiro procedimento, o primeiro inventário que começou judicial e terminou extrajudicial na serventia que eu trabalhava, eu que tive a felicidade de vivenciar e de lavrar essa escritura, certo? Outra questão muito interessante para a gente já caminhar para o fim aqui. Poliana, no caso da sobrepartilha, é possível... Primeiro, o que é sobrepartilha? É o seguinte, foi lavrado o inventário judicial ou extrajudicial, independe, certo? E aí, os herdeiros, em algum momento, descobriram outro bem, um bem remanescente, que precisa, né, passar pelo procedimento e proceder-se com a devida partilha ali entre os herdeiros. Então, nesse caso, o procedimento aí é a sobrepartilha, ok? Então, é possível, Poliana,
um inventário, uma vez, né, processado pela via judiciária, pelo judiciário, e a sobrepartilha ser lavrada no cartório, no tabelionato de notas, sim, é possível, tá? É possível sim, sem problema algum. Então esses são os meus recadinhos de hoje. Eu sou Poliana Ribeiro, CEO da Inteligência Cartorial, e qualquer dúvida estou aqui à disposição. Um abraço e até a próxima!